Então, lá para a década de 20, na França, dois historiadores, chamados Lucien Febvre e Marc Bloch, lançaram uma revista chamada Escola dos Anais. Não, a verdade a revista não era a Escola dos Anais, mas foi um artigo, né, que é considerado hoje como o princípio do que viria a ser a Escola dos Anais. E eles questionaram muitos métodos da história e muitas abordagens historiográficas do tempo. E dentro dessa percepção, a gente pode dizer que a Escola dos Análises, avançando essa discussão para a gente não se aprofundar tanto, porque história social é uma coisa bem complexa, a gente pode dizer que os dois, né, nesse primeiro momento, eles trouxeram um ponto de vista cultural para a historiografia. E quando se pensa em trazer novos objetos para a historiografia, quem viu a videoaula passada já entendeu. Quando se traz um novo objeto, se traz uma nova metodologia. Ou seja, as novas fontes historiográficas surgiram. Pinturas, quadros, literatura. Bom, basicamente tudo passou a ser considerado fonte histórica com os análises. Por quê? Porque agora a mentalidade humana passou a ser discutida. É clássico, né, de Lucien Febvre e Marc Bloch, o que seria discutido como história das mentalidades. Ou seja, por que pensar só a história da economia, a história como pensava mais o marxismo, a história da política como pensava mais o positivismo, pensando a política estatal, etc e tal, não aquela política como a gente pensa hoje, muito mais complexa. E aí eles pensaram, por que não pensar em mentalidades? O que é a cultura? Como os povos pensam? O que faz as pessoas agirem? Não são estruturas mentais também? Quer dizer, há uma certa herança também do estruturalismo, certo? E os análises dá essa reviravolta na historiografia francesa do início do século XX, mais precisamente na década de 20. Acontece que, por surpresa, deixa eu só aumentar um pouquinho o brilho aqui, que está ficando um pouquinho escuro, já está no máximo, perdão. Acontece que o Lucien Febvre e o Marc Bloch não imaginavam necessariamente que, enfim, o plano deles iria tão adiante. E a Escola dos Análises acabou indo para uma segunda geração. A primeira geração foi basicamente uma constituição da escola como um espaço de saber, ou seja, vocês sabem que um espaço de saber precisa ter estrutura financeira, política, todas essas questões, né? Não basta simplesmente você ser inteligente, lançar ideias e escrevê-las. Você precisa também ter articulações políticas, ter articulações com colegas acadêmicos, conseguir instaurar um campo, né? Um campo de atuação acadêmico. A primeira geração foi marcada fundamentalmente por isso e pelo que a gente coloca das histórias das mentalidades. A segunda geração é a que mais nos interessa nesse momento. Por quê? Porque é na segunda geração da Escola dos Análises que é até hoje representada, assim, sempre lembrada, segunda geração, como tendo um grande expoente, o Fernando Braudel, que foi o grande historiador que escreveu O Mediterrâneo, que é uma obra deste tamanho, que, enfim, vem tratar a história lá do mar Mediterrâneo em um processo de longuíssima duração, é quando a gente pode dizer que a historiografia francesa se consolida em uma historiografia social. E o que diabos seria essa historiografia social? Né? Porque Marx, se a gente pensar, professor, Marx não já fazia história da sociedade? Sim, Marx fazia história da sociedade. Na verdade, desde sempre fazemos história da sociedade, de algum modo. Até os positivistas faziam história da sociedade. Acontece que Marx pensa a história da sociedade por um cunho político, pensando em equidade social. Então, Marx se aproxima de uma concepção
mais profunda de política e de sociedade. E o Braudel e a segunda geração dos análises, quando pensam história social, a gente tem que pensar muito mais no método, certo? O método que o Braudel e a segunda geração vêm colocar é um método estruturalista em que se valoriza fundamentalmente uma questão que é a longa duração do tempo. Se você pega o Mediterrâneo, ele está tratando centenas de anos. E em segundo lugar, métodos quantitativos. O que é que isso quer dizer? Hoje é muito comum a gente ouvir falar em microhistória. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vamos estudar microhistória. Ao contrário do que muita gente pensa, microhistória não é história local. Isso aí a gente vai ver possivelmente depois, certo? Se der tempo na disciplina. Se não der, a gente tenta fazer algo em vídeo, seja lá como for, mas veremos. Microhistória, ao contrário do que pessoas pensam, é um método e não simplesmente uma história local. Mas hoje é muito comum a gente falar, a microhistória, né? Vamos fazer uma história do bairro, ou então vamos fazer uma história da Segunda Guerra, pensando só aquela região e articulando ela com um macro. Tá, beleza. Essas linhas são muito concebíveis hoje em dia. Sendo que quando você pensa a segunda geração dos análises, né, a gente tem que pensar um processo de longa duração. A concepção que o Braudel coloca é que a história teria, enfim, alguns eixos de modificação. Alguns seriam mais abruptos, né, como, enfim, sei lá, vamos pensar em um grande evento da história, na Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Mas essas questões seriam a ponta do iceberg. Essas coisas estariam sendo sustentadas por um certo... Sabe aquele rio que está embaixo? Aqueles lençóis freáticos, melhor do que dizer do que rio. Aquilo que está embaixo correndo, sabe? E isso estaria durando séculos. Tá entendendo? Isso estaria durando séculos. E essas pequenas e pequeníssimas mudanças, quando você fosse analisá-las ao longo do tempo, a uma longa duração, poderia transformar ou trazer grandes mudanças à sociedade. As pequenas transformações existiriam sim, Braudel não nega isso, sendo que as grandes transformações seriam mais visíveis ao longo de um grande tempo. Certo? Ao longo de um grande tempo não ficou a oração mais bela, mas deu para entender, ok? Bom, esse seria o ponto de vista da história social francesa, pensando a questão do método. A história social francesa, ela se fundamenta muito na economia, se fundamenta muito na estatística, ou seja, se você está trabalhando esse tempo todo, você tem que se fundamentar muito em estatística. Imagine, por exemplo, taxas de documentação de batismos, de óbitos, de casamentos, de, enfim, funerais, de ritos. Quer dizer, essa documentação a longa duração poderia, inclusive, dar conta do estudo de algumas mentalidades. Ou seja, essa história social é uma história que pensa o social e o cultural de um modo próximo, certo? Sendo que a gente coloca história social por pensar mais esse modelo de análise quantitativo e de longo prazo. Esse é um modelo de história social francesa de segunda geração dos análises, que foi conhecido como história social francesa clássica. A gente poderia passar para a terceira geração dos análises e futuramente para a nova história, sendo que eu acho que a gente fugiria um pouco do assunto. Bom, entre linhas, a terceira geração dos análises vai começar a abrir um pouco o leque, né, dos historiadores. A França vai abrir-se para o mundo, né? Alguns historiadores da Itália, até dos Estados Unidos, vão começar a se aprofundar mais nas análises. Essa questão das estruturas mentais continua, né? Mas vai se ter uma abertura maior
a certas questões. E com a nova história, outras questões vão vir à tona. Sabe aquela coisa do positivismo, de pensar os sujeitos como aqueles que realmente são os agentes da história? Pois é, a nova história meio que retoma isso. Sendo que não retoma como os positivistas, pensando que só os grandes heróis faziam. Ela pensa isso e aplica a qualquer sujeito, sejam escravizados, indígenas, trabalhadores comuns, etc, etc e etc. Quando a gente for falar de Michel Foucault, talvez a gente possa falar um pouco de nova história cultural, né, que é um termo que a gente usa para abordar diversos autores, né, que tem uma linha de pensamento mais ou menos próxima. Michel de Certeau, que a gente falou logo no começo, vem com a nova história cultural. Carlos Ginzburg, que é italiano, vem com a nova história cultural. Paul Ricoeur vem com a nova história cultural, né? E, assim, uma coisa que é fundamental a gente pensar é que tanto os análises quanto a nova história cultural, elas não são filosofias da história. Um minuto de silêncio. Sim, elas não são filosofias da história. Lembra na primeira aula do que era a filosofia da história? Na primeira videoaula? Filosofia da história eram aqueles estudos que apresentavam uma teleologia, ou seja, um sentido da marcha humana para o futuro, e quase sempre esse sentido era metafísico, pois pensava no futuro, um além inalcançável. No caso dos positivistas, uma civilização avançada, blá blá blá, mais humana, mais intelectual, etc., para uma elite branca. No caso de Santo Agostinho, o reino de Deus. No caso de Marx, o comunismo. Sempre um plano futuro, né? Sempre esse além, que não está aqui e o agora. Nos análises na nova história cultural não há essa preocupação, porque eles sabiam que nós não somos profetas. Há um rompimento com a filosofia da história. Então, aí a gente pode dizer, então há distinções entre teorias da história e filosofias da história? Sim, há. Teoria da história é tudo. Agora, filosofias da história estão imbricadas unicamente com essa concepção de sistemas filosóficos que querem dar à história um sentido teleológico e metafísico, uma grande narrativa de explicação para o sentido da humanidade no mundo. As teorias da história não necessariamente querem dizer isso. As filosofias da história estão inseridas na teoria da história. Ok. Estudar teoria, estudar marxismo, estudar positivismo, etc. e tal. Mas estudar teoria não é só estudar isso. Análise também é teoria. Nova história também é teoria. Porque estudar teoria é saber que as teorias não se limitam às filosofias da história. Compreendem? Bom, isso é fundamental. A gente conseguiu avançar por um lado. E agora a gente vai partir para outra questão. Não existiu somente uma vertente clássica da história social. Existiu a história social inglesa, que foi quase que neta ou bisneta de Marx, né? O E.P. Thompson, que foi um grandíssimo pensador inglês, desenvolveu um pensamento fundado no marxismo que abriu muitas portas para os estudos culturais, né? Em seu clássico estudo, a formação da classe trabalhadora. É a formação da classe trabalhadora ou a formação da classe operária inglesa? Me desculpem, eu esqueci o título, mas ou é um ou é outro. Vocês veem aí no Google, tá tranquilo. É um estudo clássico, né? Enfim, esse assunto. Ele mostra a classe operária, enfim, em seu sentido, talvez, do que a gente possa compreender como consciência de classe, como seu sentido de agência histórica. Quer dizer, os trabalhadores ingleses se articulando, se reunindo, tendo uma concepção mental e cultural que estavam se articulando e fazendo com que aqueles movimentos e aquelas ações
fizessem algum sentido dentro daquele contexto, né? Diferente dos mais marxistas clássicos, né? Do século XIX e tal, você percebe em Thompson uma abordagem cultural muito forte, né? Diferente das abordagens economistas clássicas, das abordagens econômicas clássicas. E essa percepção de Thompson, ela chega aqui no Brasil muito forte no Sudeste, principalmente na Unicamp, que é a Universidade de Campinas, que fica lá em São Paulo. Os estudos de escravidão, sobre escravidão da Unicamp, são fundamentados em duas escolas. A Escola Paulista, que foi, enfim, aqui participou Fernando Henrique Cardoso, o Sérgio Buarque, etc. E lá para a década de 80 e 90, a escola da Unicamp, né? Essa escola paulista é mais da USP, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas enfim, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, etc e tal. E essa historiografia que surge lá pela finais da década de 80, início de 90 na Unicamp, é uma historiografia que bebe muito do Thompson. E a gente pode pensar o Sidney Chalub como, enfim, uma obra clássica da historiografia, que é o Visões de Liberdade, que ele vem dizer que a lei do ventre livre, por exemplo, foi uma conquista dos escravizados, através das fugas, da recusa ao trabalho, da violência que cometiam contra a autoridade senhorial. Isso tudo fez com que as elites tentassem, enfim, pensar meios de tentar controlar ou abrandar os ânimos dos escravos. Há há muitos questionamentos em cima desse capítulo especificamente do Chalub, a discordância sobre isso, e não cabe aqui a gente discutir isso. Mas o que eu quero dizer é que essa história, esse modelo thompsoniano, ele chega forte na Unicamp, ele traz o protagonismo fundamentalmente negro, certo? Esse protagonismo escravista não, porque enfim, seria do sistema. Mas esse protagonismo dos escravizados, ele cresce fortemente na historiografia graças à Unicamp. Isso penso que é inegável. Claro que as outras universidades do Brasil cresceram e também tiveram grandes contribuições sobre isso, né? Mas a Unicamp é sem dúvida a grande referência a esses estudos. Bom, então, se a gente pensa, e agora a gente fazer um resumão de tentar pensar o que seria história social agora no Brasil, história social é tentar compreender, fazer uma análise de tensões sociais que existiram no passado ou até num tempo próximo ao presente. Mas Marx já fazia isso, tensões sociais, operários e burgueses. Tá, mas qual o problema? Marx era dualista. Marx pensava as relações de classes entre opostos, né? Burgueses e operários. E se tentou por um tempo pensar as relações aqui assim no Brasil. Por exemplo, senhores de engenho não, que a gente vai limitar isso muito. Mas proprietários de escravizados e escravizados. Mas isso não dá conta da realidade. A realidade ela não é dualista, ela não é binária, sabe? Ela não é bilateral. Então, se a gente quer tentar compreender essas tensões, a gente tem que ir além. Por quê? Porque era comum que os escravizados, quando se libertassem e conseguissem algum dinheirinho, escravizar outros negros. Escravizar outros negros não, comprar outros escravizados. Por quê? Porque isso era um modo dele conseguir se inserir no sistema escravista e conseguir galgar algum tipo de moral. Infelizmente, o mundo escravista era cruel. A gente não tem que pensar esses negros ou esses libertos como alguém que traiu um movimento de consciência de classe escravista, não. Como muitos divisões marxistas pensavam. Não, a realidade é outra.
A gente tem que pensar os indivíduos agindo em sua singularidade dentro da complexidade histórica. Bom, e os políticos? Onde é que ficam nisso? A gente vai pensar somente proprietários de escravos e escravizados? E a classe política? E os abolicionistas? Aí a classe política, vamos supor... Bom, só a gente pensar a classe política, a gente pensa aí liberais, monarquistas conservadores e republicanos. Os monarquistas conservadores queriam manter a escravidão em um certo sentido, mas foram eles mesmos que fizeram a lei do ventre livre para tentar abrandar os ânimos dos abolicionistas, né? E depois a princesa Isabel, né? Que, enfim, declarou a Lei Áurea. Os liberais queriam, enfim, uma abolição gradual e queriam muito fiscalizar o que é que estava acontecendo de errado no cumprimento das leis, né, que estavam relacionadas à escravidão. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a escravidão, sim, havia leis, havia um direito relacionado à escravidão. Existiam muitas leis, pelo menos desde 1830, com a proibição do tráfico. Antes disso. Mas, enfim. E se a gente pensa o Partido Republicano, por exemplo, o Partido Republicano queria acabar com a abolição ontem. Né? O Partido Republicano dizia, essa história de lei de ventre livre, não sei o quê, é massa porque, enfim, a gente está avançando. Mas para a gente é um absurdo que nesse país ainda se tem escravos. A gente tem que acabar com tudo logo. Então imaginem as tensões de uma sociedade. Eu estou dando aqui o exemplo desse recorte porque, enfim, a professora passou um texto sobre ele e talvez por ser um período que, enfim, eu gosto e que eu conheço um pouco, imagina as tensões, sabe? Classes políticas com, enfim, interesses diversos, abolicionistas, clubes abolicionistas que tinham, enfim, alguns clubes eram formados só por mulheres, outros clubes eram mais brandos, outros clubes eram mais radicais. Havia aqui em Pernambuco o clássico Clube do Cupim, né, que mandava escravizado lá para o Ceará depois de 84, depois de 85, quando a abolição lá aconteceu. A abolição no Ceará aconteceu antes do que no Brasil, né? Foi em 1885, 25 de março de 85. Então, assim, imaginem como é que se organizavam essas rotas, né? Como é que os escravizados, os libertos, conseguiam contato com esses abolicionistas, com essas mulheres abolicionistas, como é que conseguiam fugir dos olhos dos patrões, né, para conseguir fazer tudo isso, como é que conseguiam fugir da vigilância das barcas, dos barcos, dos sistemas de rios, para conseguir chegar lá no Capibaribe, no Beberibe, conseguir chegar no Ceará, sabe? Então, isso é o que a história social, em suma, está interessada em compreender a agência histórica dos indivíduos. Se Marx pensava a massa trabalhadora como uma coisa mais homogênea, a história social está interessada em trabalhar o indivíduo dentro de uma realidade histórica e articulando esse indivíduo ao seu coletivo. Não é o indivíduo unicamente, mas entender os indivíduos e as articulações desses indivíduos dentro de um cotidiano, dentro de um contexto, dentro de um cenário de lutas e tensões. Em nada isso quer dizer que a história social ela seja menos política do que o marxismo. Não mesmo, sabe? Porque grandes estudos contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra as questões de preconceito e violência de gênero, enfim, vem ganhando força e infelizmente sofreram um baque agora, né, em 2018, e vamos ver como vai ficar para o ano que vem, mas ganharam muita força com o estudo de historiografia. Sim, ganharam muita força mesmo. E muito disso foi por conta da história social. Também por conta da história cultural. E aí fica muito complexo. Professor, o que é história social e o que é história cultural? Olha, se você me fizer essa pergunta, eu vou lhe responder com a maior sinceridade do mundo. Eu não sei. Se você me perguntar o que é história social clássica, se você me perguntar o que é história social da Unicamp, tudo bem.
Mas essas demarcações, elas são feitas muito mais por linhas de pesquisa, por conta de departamentos, por conta de verbas, de bolsas, etc e tal. Mas não tem como você separar completamente história social e cultural, porque sociedade e cultura estão próximas, estão brincadas. Claro que análises culturais talvez priorizem algumas questões, né? Vamos supor, algumas questões. Eu nem sei, na verdade, eu nem sei se eu posso dizer que prioriza algumas questões ou não. Isso seria um debate que, enfim, a gente iniciaria, levaria tempo e, a meu ver, não daria muito em nada. Porque eu, particularmente, não gosto dessa perspectiva de rompimento muito duro entre história social e história cultural. Bom, autores consagrados na história social e na cultural, por exemplo. Na história cultural a gente trabalha muito Michel Foucault, trabalha muito Koselleck, trabalha muito Michel de Certeau, trabalha muito o Paul Ricoeur, trabalha muito aquele de biografias, o François Dosse. Quer dizer, trabalha muito mais uma carreira teórica e conceitual. Eu diria isso. E o pessoal da história social, eles trabalham muito mais a metodologia. Essa carga histórica e conceitual, ela vem muito mais no fazer historiográfico do que no filosofar. E isso em nada significa que uma seja melhor que a outra. Grandes trabalhos de história cultural e grandes trabalhos de história social existem. João José Reis é um exemplo aí de vocês na Bahia, um grande historiador da sociedade e da cultura, na verdade, não tem como, enfim, classificar ele simplesmente uma coisa ou outra, enfim, tem métodos incríveis, incríveis mesmo. Então, assim, essas divisões são muito mais por questões de linha de pesquisa, por questões institucionais, por questões de bolsas, né? Que vocês sabem que as bolsas são divididas por linhas. E claro que há divisões acadêmicas, mas sinceramente eu não vejo muito sentido a gente discutir isso para uma graduação e haveriam ah, negações, teses, antíteses enormes, porque a gente não chegaria a um consenso sobre isso. Porque de fato não há um consenso sobre isso. Compreendem? Então é isso. A história social, ela busca esse protagonismo, busca essa agência histórica de todos os indivíduos, seja ele do trabalhadorzinho, vamos supor, o trabalhadorzinho mais pobre lá do sertão ao presidente da República, sabe? Vamos supor isso. Se houver alguma conexão entre os dois na temática, o historiador social ele deverá tentar fazer essa conexão, se as fontes permitirem. E isso é brilhante, porque a gente sai dessa dualidade de a história é feita só por opressor e oprimido. Porque quem na verdade é opressor e oprimido? Isso a gente vai discutir daqui a pouco com Michel Foucault. O que são as relações de poder? As relações de poder são sempre estáveis, são sempre cristalizadas. Essa noção de quem é opressor e quem é oprimido, ela é sempre muito bem colocada, ou as relações de poder são mais caóticas, são mais difusas, são efêmeras? Isso é um assunto para a próxima aula. Valeu, gente. Até algum momento. Eu também, enfim, preciso tomar uma água, me divertir um pouco e voltar para as videoaulas. Abraços.